Então, nós vamos começar hoje no capítulo 2 de Cinder, da Marissa Meyer, ok? Capítulo 2. As sirenes de emergência ainda não haviam desaparecido quando o ronco de outro motor tomou a praça. O silêncio do mercado foi interrompido pelo ruído de pés batendo na calçada e de alguém bradando comandos. Seguiu-se a resposta gutural de alguém. Atirando a bolsa carteiro nas costas, Cinder rastejou pelo chão empoeirado do estande e passou pela toalha que cobria a mesa do trabalho. Enfiou os dedos pela fenda iluminada debaixo da porta e a abriu alguns centímetros. Pressionando o rosto no chão quente e duro, conseguiu distinguir 3 pares de botas amarelas do outro lado da praça. Uma equipe de emergência. Ela abriu um pouco mais a porta e viu os homens, todos usando máscaras antigas, encharcando o interior do estande com o líquido de uma lata amarela. Mesmo do outro lado da praça, Cinder torceu o nariz por causa do cheiro ruim. O que está acontecendo? Perguntou Aiko atrás dela. Eles vão queimar o estande de Cheng-Ji. Os olhos de Cinder passaram rapidamente por toda a praça, examinando o aerodeslizador branco e imaculado, parado perto da esquina. Exceto pelos 3 homens, a praça estava deserta. Virando de costas, Cinder olhou para o sensor de Aiko, ainda brilhando com uma luz fraca no escuro. Nós vamos sair quando as chamas começarem, enquanto eles estiverem distraídos. Estamos encrencadas? Não. Apenas não posso perder tempo com uma viagem à quarentena hoje. Um dos homens deu uma ordem, seguida pelo ruído de pés se movimentando. Cinder virou a cabeça e espiou pela abertura. Lançaram as chamas no estante. O cheiro de gasolina logo se juntou ao de pão queimado. Os homens permaneceram afastados. Via-se a silhueta de seus uniformes contra as chamas crescentes. Esticando-se, Cinder pegou o androide do príncipe Kai pelo pescoço e puxou-o. Ajeitando-o embaixo do braço, abriu a porta o suficiente para que pudesse passar rastejando, mantendo os olhos nas costas dos homens. Aiko seguiu, apressando-se para o estande seguinte enquanto Cinder abaixava a porta. Elas saíram em disparada ao longo das fachadas dos estandes, a maioria fora deixada escancarada durante o êxodo em massa, e entraram no primeiro beco estreito entre as lojas. Fumaça negra manchava o céu acima delas. Segundos depois, um grupo de aerodeslizadores de noticiários pairava sobre os edifícios em seu caminho até a praça do mercado. Cinder diminuiu a velocidade quando abriram uma distância suficiente entre elas e o mercado, emergindo do labirinto de vielas. O sol estava se pondo atrás dos arranha-céus a oeste. O ar estava pesado com o calor de agosto, mas uma ocasional brisa quente canalizava-se entre os prédios, tirando redemoinhos de lixo das calhas. A 4 quadras do mercado, sinais de vida apareciam novamente nas ruas. Pedestres parados nas calçadas e fofocando sobre o surto de peste no centro da cidade. Telões fixados nas paredes dos prédios mostravam transmissões ao vivo de fogo e fumaça no centro de Nova Pequim, e manchetes alarmantes anunciavam que o número de infectados crescia a cada segundo, apesar de apenas uma pessoa ter sido confirmada doente, até onde Cinder sabia. Todos aqueles bolos pegajosos, disse Aiko, quando exibiram uma imagem de perto do estande queimando. Cinder mordeu o canto interno da bochecha. Nenhuma das duas havia experimentado os aclamados doces da padaria do mercado. Aiko nem paladar tinha, e Cheng Sasha não servia ciborgues. Centros executivos e shoppings gradualmente se misturavam a uma confusa variedade de prédios residenciais, construídos tão próximos uns dos outros que se tornavam uma área de vidro e concreto que não parecia ter fim. Os apartamentos naquele canto da cidade já haviam sido espaçosos e desejáveis, mas tinham sido tão subdivididos e remodelados ao longo do tempo, sempre tentando enfiar mais pessoas no mesmo metro quadrado, que os edifícios se tornaram labirintos de corredores e escadas.
Mas toda aquela feiura superlotada foi rapidamente esquecida, assim que Cinder virou a esquina e entrou em sua rua. Mais um passo, e o palácio de Nova Pequim podia ser vislumbrado. Entre os complexos, extenso e sereno sobre o penhasco, com vista para a cidade. Os telhados de ouro pontiagudos brilhavam em cor laranja sob o sol e as janelas refletiam as luzes da cidade. As cumieiras ornamentadas, os pavilhões diferenciados que oscilavam perigosamente perto da borda do penhasco, os templos arredondados e esticando para os céus. Cinder fez uma pausa mais longa do que a habitual para observar o palácio, pensando em alguém que vivia além daqueles muros, que estava lá em cima, talvez naquele exato momento. Não que ela não soubesse que o príncipe vivia lá todas as vezes que vira o palácio antes, mas hoje sentira uma conexão que nunca havia sentido, e com isso veio um prazer quase presunçoso. Ela havia conhecido o príncipe. Ele tinha ido ao seu estande. Ele sabia o nome dela. Inspirando uma lufada de ar úmido, Cinder forçou-se a continuar seu caminho, sentindo-se infantil. Ela começaria a soar como Peony. Cinder passou o androide do príncipe para o outro braço, enquanto ela e Aiko abaixavam-se sobre a projeção dos apartamentos da Torre Fênix. Mostrou o pulso livre ao scanner de identificação na parede e ouviu a fechadura se abrir. Aiko utilizou suas extensões braçais para galopar escada abaixo enquanto desciam para o porão. Um labirinto escuro de depósitos cercados com tela e arame. E, quando uma onda de ar mofado soprou em sua direção, o androide ligou a lanterna, dispersando as sombras das poucas lâmpadas. Era um caminho familiar da escada para o depósito número 1820. O compartimento apertado e sempre frio que Adri permitia que Cinder usasse para trabalhar. Cinder abriu espaço para o androide na confusão da bancada de trabalho e largou a bolsa no chão. Ela trocou as luvas de trabalho pesado por outras de algodão menos sujas, antes de trancar o depósito. Se Adri perguntar, disse ela enquanto iam até os elevadores, nosso estande não fica nem perto da padaria. A luz de Aiko cintilou. Anotado. Elas estavam sozinhas no elevador. Quando saíram no 18º andar, o prédio virou uma colmeia. Crianças perseguindo umas às outras pelos corredores, gatos domésticos e de rua andando colados nas paredes, a constante mistura confusa dos barulhos dos telões reverberando pelos corredores. Cinder ajustou o ruído branco de sua interface cerebral enquanto se esquivava das crianças a caminho do apartamento. A porta estava escancarada, o que fez Cinder parar e verificar o número antes de entrar. Ela ouviu a firme voz de Adri vindo da sala de estar. Mais decote para Peony. Ela está parecendo uma velha. Cinder observou ao redor com atenção. Adri estava com uma das mãos sobre a moldura da lareira holográfica, vestindo um roupão de banho com crisântemos bordados que se misturavam a uma extravagante coleção de leques que cobria a parede atrás dela. Reproduções feitas para parecerem antiguidades, com o rosto brilhando de tanto pó de arroz e lábios pintados com uma cor espalhafatosa, Adri quase parecia uma reprodução em pessoa. Seu rosto estava maquiado como se planejasse ir a algum lugar, embora raramente saísse do apartamento. Se ela percebeu Cinder espreitando a porta, ignorou-a. O telão acima das chamas, sem calor, mostrava imagens do mercado. O estande da padeira tinha sido reduzido a cinzas e ao esqueleto de um forno portátil. No centro da sala, Pearl e Peony estavam envoltas em sedas e tule. Peony segurava o cabelo escuro e encaracolado, enquanto uma mulher que Cinder não reconheceu ajeitava impacientemente o decote do vestido. Peony avistou Cinder por cima do ombro da mulher e seus olhos brilharam. Seu rosto se iluminou. Ela apontou para o vestido com um gritinho pouco discreto.
Cinder sorriu de volta. Sua meia-irmã mais jovem estava angelical, com o vestido todo prateado e cintilante, com brilhos violeta que pareciam sob a luz da lareira. Pearl, disse. Adri fez um gesto girando o dedo para a filha mais velha, e Pearl rodopiou, exibindo uma fileira de botões de pérola nas costas. O vestido dela combinava com o de Peony, com seu corpete apertado e sua saia de babados, só que era dourado, na cor da poeira estelar. Vamos apertar mais a cintura. Enfiando um alfinete na bainha do decote de Peony, a desconhecida notou Cinder à porta, mas logo se virou. Dando um passo atrás, a mulher retirou um pacote de afiados alfinetes do meio dos lábios e inclinou a cabeça para o lado. Já está muito apertado, disse ela. Nós queremos que ela dance, não é? Queremos que ela encontre um marido, disse Adri. Não, não. A costureira sufocava o riso enquanto marcava o material na cintura de Pearl. Cinder percebeu que Pearl estava encolhendo a barriga o máximo que podia. Conseguia ver as costelas marcadas sob o tecido. Ela é muito jovem para casar. Eu tenho 17 anos, disse Pearl, encarando a mulher com um olhar de reprovação. 17? Viu? Uma criança. Agora é para se divertir, não é, menina? Gasto muito dinheiro para ela se divertir, disse Adri. Espero que esse vestido nos traga resultados. Não se preocupe, Lindy. Ela ficará adorável como um orvalho matinal. Botando os alfinetes de volta na boca, a mulher voltou a atenção para o decote de Peony. Adri levantou o queixo e finalmente percebeu a presença de Cinder, observando suas botas imundas e sua calça cargou. Por que você não está no mercado? Ele fechou mais cedo hoje, disse Cinder com um olhar significativo para o telão que Adri não seguiu. Fingindo indiferença, Cinder esticou um polegar em direção ao corredor. Então, vou só me limpar e logo estarei pronta para experimentar meu vestido. A costureira parou. Outro vestido, Lindy? Eu não trouxe material para... Você já substituiu a correia magnética no aerodeslizador? O sorriso de Cinder se desfez. Não, ainda não. Bem, nenhuma de nós irá ao baile se isso não for consertado, não é? Cinder escondeu sua irritação. Elas já haviam tido essa conversa 2 vezes na semana passada. Eu preciso de 800 unipes, pelo menos, para comprar uma nova correia magnética. Se a renda do mercado não fosse depositada diretamente na sua conta, já teria comprado uma. E confiar que você não vai gastá-la toda com seus brinquedos inúteis? Adri disse brinquedos, lançando um olhar irritado para Aiko e apertando os lábios, embora tecnicamente Aiko lhe pertencesse. Além disso, não posso pagar por uma correia magnética e um vestido novo que você vai usar apenas uma vez. Você vai ter que encontrar outra forma de consertar o aerodeslizador ou costurar você mesma um vestido de baile. A irritação aumentava dentro de Cinder. Ela poderia ter dito que Pearl e Peony podiam ter comprado vestidos prontos, em vez de tê-los feitos sob encomenda, para que Cinder pudesse comprar um também. Poderia ter dito que elas também só usariam seus vestidos uma vez. Poderia ter dito que, como era a única a trabalhar, o dinheiro deveria ser dela para gastar como bem entendesse. Mas os argumentos não dariam em nada. Legalmente, Cinder pertencia a Adri, tanto quanto o androide doméstico, assim como o seu dinheiro, seus poucos pertences e até mesmo o pé novo que acabara de colocar. Adri adorava lembrá-la disso. Então, engoliu sua raiva antes que Adri pudesse ver uma centelha de rebeldia. Talvez eu consiga propor uma troca pela correia magnética. Vou verificar com o comerciante local. Adri fungou. Por que não trocamos esse androide inútil por ela? Aiko se escondeu atrás das pernas de Cinder. Não conseguiríamos muito por ele, disse Cinder. Ninguém quer um modelo tão velho. Não querem, não é? Talvez eu tenha que vender vocês duas como peças de reposição. Adri estendeu a mão e
e inquietou-se com a bainha inacabada da manga de Pearl. Não quero saber como você consertará o aerodeslizador. Apenas conserte-o antes do baile. E é melhor que seja barato. Não preciso daquele monte de lixo ocupando um espaço valioso no estacionamento. Cinder enfiou as mãos nos bolsos traseiros. Está dizendo que, se eu consertar o aerodeslizador e arrumar um vestido, vou poder mesmo ir este ano? Os lábios de Adri se enrugaram ligeiramente nos cantos. Será um milagre se você conseguir encontrar algo adequado para vestir que esconda suas... Seu olhar voltou-se para as botas de Cinder. Excentricidades. Mas sim, se consertar o aerodeslizador, creio que você possa ir ao baile. Peony abriu um meio sorriso chocado para Cinder, enquanto sua irmã mais velha girava em torno da mãe. Você não pode estar falando sério. Ela ir com a gente? Cinder apoiou o ombro na moldura da porta, tentando esconder que Peony estava chateada. A indignação de Pearl era desnecessária, pois uma pequena luz laranja piscou no canto da visão de Cinder. Adri não estava dizendo a verdade ao fazer aquela promessa. Bem, disse ela tentando parecer animada. É melhor eu achar uma correia magnética, então. Adri fez um gesto com o braço na direção de Cinder, voltando a prestar atenção no vestido de Pearl. Ela a dispensou sem uma palavra. Cinder olhou novamente para os suntuosos vestidos de suas irmãs antes de se retirar da sala. Ela mal tinha entrado no corredor quando Peony gritou. Príncipe Kai! Sem se mover, Cinder olhou para o telão. Os alertas sobre a peste foram substituídos por uma transmissão ao vivo da sala de imprensa do palácio. O príncipe Kai estava falando para uma multidão de jornalistas, humanos e androides. Aumentar o volume, disse Adri, dispensando a costureira. Pesquisas continuam sendo a nossa prioridade, o príncipe Kai estava dizendo, com as mãos nas laterais do púlpito. Nossa equipe de pesquisa está determinada a encontrar uma vacina para essa doença, que já levou um dos meus pais e ameaça levar o outro, assim como dezenas de milhares de nossos cidadãos. As circunstâncias são ainda mais desesperadoras depois do surto que ocorreu hoje nos limites da cidade. Não podemos mais dizer que essa doença se restringe aos pobres, às comunidades rurais do nosso país. A letumose ameaça a todos nós e vamos encontrar uma maneira de detê-la. Só então poderemos começar a reconstruir nossa economia e devolver a comunidade das nações orientais ao seu estado próspero de outrora. Aplausos sem entusiasmo ecoaram na multidão. Pesquisas sobre a peste estavam em andamento desde o primeiro surto, ocorrido em uma pequena cidade na União Africana. Havia dezenas de anos. Parecia que muito pouco progresso tinha ocorrido. Enquanto isso, a doença aparecera em centenas de comunidades aparentemente desconexas em todo o mundo. Centenas de milhares de pessoas haviam adoecido, sofrido e morrido. Até o marido de Adri tinha contraído a doença em uma viagem à Europa. A mesma viagem durante a qual ele concordara em se tornar o guardião de uma ciborgue órfã de 11 anos. Uma das poucas lembranças que Cinder tinha do homem era o momento em que ele fora levado para a quarentena, enquanto Adri reclamava que ele não poderia deixá-la com aquela coisa. Adri nunca falava muito do marido, e havia poucas lembranças dele no apartamento. A única prova de que ele sequer havia existido era encontrada em uma fileira de placas holográficas e medalhões esculpidos que ladeavam o consolo da lareira, troféus e realizações pessoais e prêmios de uma feira internacional de tecnologia, 3 anos consecutivos. Cinder não tinha ideia do que ele inventara. Evidentemente, fosse o que fosse, não dera certo, porque ele não deixou quase nenhum dinheiro para a família quando morreu. Na tela, o discurso do príncipe foi interrompido quando um estranho subiu no palco e lhe entregou um bilhete. Os olhos do príncipe se anuviaram. A tela ficou preta.
A sala de imprensa foi substituída por uma mesa diante de uma tela azul. A mulher sentada atrás dela não tinha expressão, mas agarrava-se à beirada da mesa. Nós interrompemos a coletiva de imprensa de Sua Alteza Imperial com uma atualização sobre o estado de saúde de Sua Majestade Imperial, Imperador Rikan. Os médicos do imperador acabaram de nos informar que Sua Majestade entrou na terceira fase da letumose. Surpresa, a costureira tirou os alfinetes da boca. Cinder apoiou-se na moldura da porta. Ela não tinha nem pensado em prestar suas condolências a Caio ou desejar melhoras à saúde do imperador. Ele devia pensar que ela era muito insensível, muito ignorante. Fomos informados de que tudo está sendo feito para garantir o conforto de Sua Majestade Imperial neste momento. E oficiais do palácio nos dizem que os pesquisadores estão trabalhando sem parar em busca de uma vacina. Voluntários ainda são necessários com urgência para testar o antídoto, assim como o recrutamento de ciborgues continua. Tem havido muita controvérsia sobre o 70º-26º Festival Anual da Paz devido à doença do imperador, mas o príncipe Kaito disse à imprensa que o festival acontecerá como previsto e que ele espera que possa trazer alguma alegria neste momento trágico. A jornalista fez uma pausa, hesitante, mesmo com o ponto à sua frente. Seu rosto suavizou, e a sua voz dura tinha um tom musical quando ela concluiu. Vida longa ao imperador. A costureira murmurou as mesmas palavras. Respondendo à jornalista, a tela ficou preta novamente antes de voltar para a coletiva de imprensa. Mas o príncipe Kai havia deixado o palco e a plateia de jornalistas estava em convulsão ao se reportar às respectivas câmeras. Eu conheço um ciborgue que poderia se voluntariar para os testes da peste, disse Pearl. Por que esperar pelo recrutamento? Cinder baixou os olhos, lançando um olhar de ódio para Pearl, que era cerca de 15 centímetros mais baixa do que ela, apesar de um ano mais velha. Boa ideia, disse ela, e depois você poderia arrumar um emprego para pagar pelo seu vestido bonito. Pearl resmungou. Eles reembolsam as famílias dos voluntários, cabeça de arame. O recrutamento de ciborgues fora iniciado por um grupo de pesquisadores da realeza havia um ano. Todas as manhãs, um novo número de identificação era sorteado entre os números dos milhares de ciborgues que residiam na comunidade das Nações Orientais. Muitos deles tinham sido transportados de províncias longínquas como Mumbai e Singapura para servirem de cobaias. O sistema fora inventado para ser um tipo de honra, a troca da vida de um bem da humanidade, a troca de uma vida pelo bem da humanidade. Mas era apenas um lembrete de que ciborgues não eram como os outros. Muitos deles tinham recebido uma segunda chance na vida pelas mãos generosas de cientistas e, portanto, deviam sua existência a quem os criara. Tiveram sorte por ter vivido todo aquele tempo, muitos pensavam. Era justo que fossem os primeiros a abrir mão de suas vidas em busca da cura. Não podemos oferecer Cinder, disse Peony, juntando as saias nas mãos. Preciso dela para consertar meu tablet. Pearl fungou e se afastou. Peony torceu o nariz pelas costas da irmã. Parem de brigar, disse Adri. Peony, você está amassando sua saia. Cinder voltou para o corredor quando a costureira retornou ao trabalho. Aiko já estava 2 passos à frente, ansiosa para escapar da presença de Adri. Ela ficou agradecida por Peony tê-la defendido, é claro. Mas Cinder sabia que, no final, não faria diferença. Adri nunca a apresentaria como voluntária para os testes, porque isso seria o fim de sua única renda, e Cinder tinha certeza de que sua madrasta nunca tinha trabalhado sequer um dia na vida. Mas, se o recrutamento a escolhesse, ninguém poderia interferir. E parecia que, ultimamente, um número desproporcional de escolhidos era de Nova Pequim e dos subúrbios vizinhos. Toda vez que uma das vítimas do recrutamento era uma adolescente, Cinder imaginava o toque de um relógio dentro da sua cabeça.
Esse foi o final do segundo capítulo. E eu vou continuar. Vou seguir o capítulo 3, porque aí a gente faz um apanhado geral dessas duas leituras no final. Beleza? Capítulo 3. Você vai ao baile! Aiko bateu as pinças como se batesse palmas. Temos que encontrar um vestido e sapatos. Não vou permitir que use essas botas horríveis. Compraremos luvas novas e... Poderia trazer essa luz aqui? Cinder disse, arrancando a gaveta de cima da caixa de ferramentas. Ela a vasculhou, parafusos e tomadas sobressalentes tilintando, enquanto Aiko se aproximava. Uma luz azulada dispersou a penumbra do depósito. Pense na comida que vai ter, disse Aiko, e nos vestidos, e da música. Cinder a imaginou, selecionando uma variedade de ferramentas e organizando-as, a ignorou, selecionando uma variedade de ferramentas e organizando-as no torso magnético de Aiko. Ah, pelas estrelas! Pense no príncipe Kai! Você poderia dançar com o príncipe! Isso fez Cinder parar de apertar os olhos em direção à luz ofuscante de Aiko. Por que o príncipe dançaria comigo? A ventoinha de Aiko zumbia enquanto procurava uma resposta. Porque você não terá graxa no rosto? Cinder segurou uma risada. O raciocínio androide podia ser muito simplista. Odeio ter que lhe dizer isso, Aiko, disse ela, fechando a gaveta e passando para a próxima. Mas eu não vou ao baile. A ventoinha de Aiko parou momentaneamente e depois voltou a funcionar. Não faz sentido. Para começar, acabei de gastar minhas economias em um pé novo. E, mesmo que eu tivesse dinheiro, por que gastaria em um vestido, sapatos ou luvas? Seria um desperdício. No que mais gastaria? Um conjunto completo de chaves inglesa? Uma caixa de ferramentas com gavetas que não emperram? Ela fechou a segunda gaveta com o ombro para enfatizar seu argumento. Uma entrada num apartamento próprio, onde eu não tenha mais que ser criada de Adrien. Adrien não assinaria os documentos de liberação. Cinder abriu a terceira gaveta. Eu sei. De qualquer maneira, sairia bem mais caro do que um vestido insignificante. Disse pegando um punhado de chaves inglesas e colocando-as em cima da caixa de ferramentas. Talvez eu comprasse um enxerto de pele. Sua pele está boa. Cinder olhou para Aiko pelo canto do olho. Ah, você quer dizer para suas peças de ciborgue. Fechando a terceira gaveta, Cinder pegou a bolsa carteira na bancada e enfiou as ferramentas ali. O que mais você acha que nós... Ah, o macaco hidráulico. Onde coloco isso? Você não está sendo razoável, disse Aiko. Talvez você possa trocar algo por um vestido ou conseguir um em consignação. Estou morrendo de vontade de entrar naquela loja de vestidos antigos em Sakura. Sabe de qual estou falando? Cinder vasculhava ferramentas aleatórias que tinha recolhido debaixo da bancada. Não importa, eu não vou. Mas é claro que importa, é o baile e o príncipe. Aiko, estou consertando um androide para ele. Não somos amigos. Mencionar o androide do príncipe trouxe uma lembrança. E um momento depois, Cinder puxou o macaco pela alavanca. E isso não importa, porque Adrien nunca vai me deixar ir. Ela disse que se você consertasse o aerodeslizador, tudo bem. E depois disso? E quanto ao tablet de Pione, que está sempre dando problema? E quanto... Ela examinou o quarto e viu um androide enferrujado escondido no canto. E esse Guard 7.3 velho? O que a Adri ia querer com essa coisa velha? Ela não tem mais jardim. Sequer tem varanda. Só estou dizendo que ela não tem nenhuma intenção real de me deixar ir. Enquanto eu puder inventar coisas para eu consertar, minhas tarefas nunca acabarão. Ela colocou mais algumas ferramentas na bolsa, dizendo a si mesma que não se importava, não mesmo. Cinder não caberia em um vestido de baile, de qualquer jeito. Mesmo que encontrasse luvas formais e sapatos que pudesse esconder suas monstruosidades de metal, seu cabelo sem graça nunca iria segurar um cacho.
e não sabia nada sobre maquiagem. Ela acabaria ficando fora da pista de dança, tirando sarro das meninas que desmaiavam para chamar a atenção do príncipe Kai, fingindo que não estava com ciúmes, fingindo que aquilo não a incomodava, embora estivesse curiosa sobre a comida. E, agora, o príncipe a conhecia, mais ou menos. Ele tinha sido gentil com ela no mercado. Talvez ele a chamasse para dançar. Por educação? Por cavalheirismo quando a visse sozinha? Essa fantasia desmoronou tão rapidamente quanto tinha começado. Era impossível. Não valia a pena pensar. Ela era uma ciborgue e nunca iria ao baile. Acho que é tudo, disse, disfarçando a decepção e ajustando a bolsa no ombro. Está pronta? Eu não computo, disse Aiko. Mesmo se consertar o aerodeslizador, não convencerá Adri a deixá-la ir ao baile. Então, por que estamos indo ao ferro velho? Se ela quer tanto uma correia magnética, por que não vai procurar uma no lixo? Porque, com o baile ou não, eu acredito mesmo que ela venderia você por qualquer trocado se tivesse motivo. Além disso, com elas no baile teremos o apartamento só para nós. Não parece agradável? Para mim parece ótimo. Cinder se virou e viu Peony se esgueirando pela porta. Ela ainda usava seu vestido cor de prata, mas agora as bainhas ao longo do pescoço e das mangas estavam prontas. Um pouco de renda tinha sido adicionada ao decote, acentuando o fato de que, aos 14 anos, Peony já havia desenvolvido curvas que Cinder nem sonharia em ter. Se o corpo de Cinder tivesse sido predisposto à feminilidade, isso fora arruinado pelo que os cirurgiões lhe tinham feito, o que a deixara com o corpo reto como uma tábua, muito angular, parecendo um menino, muito estranho com sua pesada perna artificial. Vou matar a mamãe, disse Peony. Ela está me enlouquecendo. Pearl precisa arrumar um marido. Minhas filhas são tão sem graça. Não dá valor que eu faça por elas. Blá, blá, blá. Ela balançou os dedos no ar zombando da mãe. O que você está fazendo aqui? Escondendo-me. Queria perguntar se você poderia dar uma olhada no meu tablet. Ela puxou o aparelho de detrás das costas e entregou-o a Cinder. Cinder pegou-o, mas seus olhos estavam na parte inferior da saia de Peony, observando a barra reluzente acumulando poeira. Você vai estragar seu vestido, e aí Adri realmente ficará louca. Peony mostrou a língua, mas depois recolheu a saia com as mãos, levantando a barra até os joelhos. O que você acha? Disse ela, saltando com os pés descalços. Você está maravilhosa. Peony fez uma pose, franzindo o senho ainda mais nos dedos. O tecido ainda mais nos dedos. Em seguida, sua felicidade vacilou. Ela deveria ter mandado fazer um para você também. Não é justo. Não quero ir mesmo, Cinder deu de ombros. Peony tinha tanta pena em sua voz que ela não se preocupou em discutir. Normalmente era capaz de ignorar o ciúme que sentia das meias-irmãs, de como Adri as adorava, de como suas mãos eram macias, especialmente porque Peony era a única amiga humana que Cinder tinha. Mas não conseguiu suprimir a inveja ao ver Peony naquele vestido. Ela mudou de assunto. O que há de errado com o tablet? Está fazendo aquela coisa estranha de novo. Peony empurrou algumas ferramentas que estavam em cima da pilha de latas de tinta vazias, escolhendo o local mais limpo antes de se sentar, com a saia esvoaçante ao seu redor. Ela pôs os pés de forma que seus calcanhares se apoiassem firmemente no plástico. Você baixou aqueles aplicativos estúpidos de celebridade de novo? Não. Cinder levantou uma sobrancelha. Um aplicativo de idiomas, é só. E eu precisava para a aula. Antes que eu esqueça, Aiko trouxe uma coisa para você. Aiko deslizou para o lado de Peony quando ela puxou uma fita de veludo do corpete. Restos de tecido da costureira. A iluminação na sala ficou mais forte quando Aiko viu a fita. Obrigada, disse a androide, enquanto Peony amarrava a fita em volta da articulação fininha do punho.
É adorável. Cinder apoiou o tablet na bancada ao lado do androide do príncipe Kai. Vou dar uma olhada nele amanhã. Nós vamos procurar uma correia magnética para Sua Majestade Adri. Mesmo? Aonde vão? Ao ferro velho. Será pura diversão, disse Aiko, escaneando sem parar a pulseira improvisada em seu sensor. Sério? Disse Peony. Posso ir? Cinder riu. Ela está brincando. Aiko tem praticado o sarcasmo. Eu não me importo. Qualquer coisa é melhor do que voltar para aquele apartamento abafado. Peony abanou-se e recostou-se, distraída numa pilha de estantes metálicas. Alcançando a irmã, Cinder puxou-a de volta. Cuidado com o vestido. Peony examinou a saia, depois as prateleiras cobertas de fuligem e, em seguida, fez um gesto despreocupado para Cinder. Sério mesmo, posso ir? Parece emocionante. Parece sujo e fedido, disse Aiko. Como você sabe, disse Cinder, você não tem receptores de cheiro? Mas tem uma imaginação fantástica. Sorrindo, Cinder começou a empurrar a minha irmã pela porta. Tudo bem, vá se trocar, mas seja rápida, eu tenho uma história para te contar. Final do capítulo 3. E com isso a gente encerra por aqui. Nesses 2 capítulos a gente conheceu a Linhadre, que é a madrasta da Cinder, e as irmãs dela, a Pearl e a Peony. E elas têm essa relação meio conflituosa, né? E tudo o que está acontecendo aqui é sobre o baile anual das comunidades das nações orientais que acontece, né? Só que diante de toda a crise da letumose, tá meio interrogado se o baile vai acontecer, se não vai. A madrasta aí de Cinder e as irmãs dela vão ao baile.